acredito. Olá! Bom dia, Sandra amigona. Tudo bem Bom com dia, você? Marta. Tudo ótimo. Como que foi de fim de semana? Graças a Deus na paz, tudo tranquilo. Ai, que bom. Esse final de semana também eu consegui descansar. Primeiro final de semana de muitos que eu não conseguia dar uma paradinha. Deixa eu dar um bom dia aqui antes de contar as novidades. Deixa eu dar um bom dia ao pessoal que já está aqui. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Gil, Luciana Gomes, Luciana Gonçalves, Rélica, Amigona, bom dia. Sandra Salles, Karine, Matilde, Alex, Mônica, Francideia, Francisco, Roseli, Caterine, Hortência, Sayonara, Kate. Isso, a gente boa aqui, gente, ó. Fernando, Rafaela, Fabi, e pulei aqui, Pablo, Claudirene, Andréia, Tatiana, Rosângela, Mônica Santos, Renê, oi Renê, Rosa Maria, Simone Couto, Emanuel Eduardo, Cacau Mar, Janaína, o pessoal tá chegando. Ó, Rosângela, já tem bastante gente aqui aguardando para a gente começar. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a presença de vocês e a presença da Sandra, esperadíssima, né, Sandra? Estava com saudade das nossas conversas. Antes da gente começar aqui, eu estava falando para a Sandra que Freud vai se levantar do túmulo. São 10 anos, 10 anos de investimento da minha parte estudando psicanálise, fui fazer psicologia por conta da psicanálise para completar, né? Fazer a coisa bonita, completa, para poder atuar como psicanalista, e aí fico sendo contaminada, não é nem contagiada, não, contaminada pela neurociência, que gosto também, eu não sou daquelas que eu seleciono, né? Tem gente que é assim, é, como que eu vou dizer, não é tradicional, não, tem uma palavra, é, escolhe um em detrimento de outro, né? Eu não sou dessas, não, gente. Eu penso que todos esses estudos podem e devem, né, e contribuem de alguma forma para a gente lidar melhor com o outro, conosco mesmo, né, inicialmente com a gente, porque cada uma dessas teorias, primeiro, ela responde a você, né? Então, a psicanálise é uma ciência, uma teoria que respondeu a mim, primeiramente, né? E aí sim serve para outras respostas, mas cada um busca primeiro aquelas respostas que lhe atendem, né? Enfim. E aí a Sandra vem assim trazer para a gente um tema muito importante hoje, como todos que ela tem compartilhado conosco aqui no CEPED, que é a neurociência e os transtornos de aprendizagem. Para quem é educador, que sabe o quanto nós somos atravessados, né? Atravessados pelos transtornos da aprendizagem e o quanto isso, a falta do nosso conhecimento sobre os transtornos, de como identificá-los, de como apoiar a família, de como auxiliar esse aluno, né, faz falta. Esse conhecimento nos faz muita falta na escola para lidar com os nossos alunos e as questões do dia a dia da nossa sala de aula e com as questões de aprendizagem, né? Porque o desejo de todo professor é que o aluno aprenda, né? A gente quer que ele aprenda, a gente deseja que ele se desenvolva, e é por isso que a gente faz curso, é por isso que a gente vai para a formação, é por isso que a gente vai fazer pós, compra livro, participa de congresso, não é, Sandra? A gente fica assim, desejosos de contribuir cada vez mais com os nossos alunos. Então, e a Sandra, além de professora, é palestrante na escola de Neuroescola, o nome, não é isso, Sandra? Isso, Neuroescola? E isso. atua lá como palestrante. Em breve vai trazer novidades para a gente de cursos que ela está organizando. Sandra, seja muito bem-vinda, fique à vontade, o CEPED é seu, o CEPED é nosso. Um monte de gente aqui dando bom dia, que acabou de chegar, a Cris. A gente teve um problema com o canal do YouTube, aproveitar para quem está chegando aí. Divulga o link para os seus colegas,
No final de semana nós recebemos a notícia de que o nosso canal tinha sido derrubado ou deu algum problema e que hoje, né, a equipe lá da Secretaria de Educação, mandar um beijão para a equipe que está lá trabalhando e que final de semana ficou preocupadíssimo de como a gente estaria hoje ao vivo para transmitir as sessões do CEPED, mas foi aberto outro canal, as pessoas estão aí acessando, divulguem essa informação, foi preciso abrir outro canal do YouTube, até que a gente consiga, então, resgatar as nossas lives, mais de 30 lives, né, que a gente tem lá no canal da Secretaria de Educação, um leque, assim, de possibilidades, e o mais bacana de tudo isso, Sandra, é o quanto os canais eram acessados após as lives, né, a gente tem sessões lá que tem 750 visualizações, isso mostra o quanto os nossos professores estão envolvidos e querendo ter conhecimento, querendo se desenvolver, querendo aprender com o outro, né? Isso que é o bacana, isso é que fica. O pessoal aqui entrando, dando bom dia, sejam bem-vindos. A Sandra vai estar hoje aqui, a Sandra vai compartilhar conosco. Seja bem-vinda, minha querida, muitas saudades. Obrigada, Marta. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E se eu não ganhei muita fama no YouTube, eu estou feliz por ganhar a sua fala, que é de ter sido contaminada pela neurociência. Isso, ganhei meu dia, meu ano. Bom, eu te disse na primeira live que eu tinha assim, mas não por conta do conhecimento, mas aqueles monte de nome e termo que eu sou péssima, gente. Eu sou capaz de falar de um conteúdo inteiro de um livro e não saber o nome do livro, muito menos da autora, né? Porque falou em gravar termos, essa coisa para mim, eu gravo o conceito, né? O que aquilo significa, de que forma que interfere. Mas isso é uma questão minha, né? Está relacionada à minha modalidade de aprendizagem, claro. Cada um de nós temos uma modalidade de aprendizagem, e isso está diretamente ligado à minha modalidade de aprendizagem. Mas fiquei assim, depois das suas falas, comecei a ler, procurar coisas e ver assim, gente, que bacana. Mas Marta Helvas, eu estive com ela num congresso muitos anos atrás. Ela estava assim, iniciando, né, as falas no congresso, e aí, você acredita que eu nem assisti o congresso, nem assisti a live dela. Nem conta isso. Eu falei, quero saber disso não, isso é muito complicado para minha cabeça. Marta, eu falo. Olha, mas hoje está aí, ó, envenenada, contaminada. Eu falo que ela é minha neuro-rainha. Ela foi né? Ela foi a motivação minha para a neurociência, porque meu primeiro motivador, eu não era da educação, a minha história de trabalho, eu era da informática. Eu era analista de sistema. Sim. Eu entrei para a educação por causa das minhas gêmeas, né? Que eu tive 2 bebês, e aí trabalhar na informática consumia muito tempo. E eu fui para a educação por causa das meninas, entrei na faculdade para ser professora de informática. Na época, eu não acredito nisso. Na época tinha aquela história de professor de informática, não precisava ter um professor de informática. Eu lembro. Então, mas tinha que ter formação pedagógica. Eu fui fazer a faculdade, né, depois de formada em analista de sistema, atuava, fazia programa de computador para grandes empresas e tal, e parei tudo por causa das gêmeas. E aí conheci Paulo Freire na faculdade, né? Todo mundo brincava comigo na faculdade, até Sinésia, que é a diretora lá do Zé Pereira, nós estudamos juntos, e o meu apelido na faculdade é que eu era a viúva de Paulo Freire. Porque eu só falava em Paulo Freire. Eu me apaixonei por Paulo Freire. Apaixonou. Ele me fez me apaixonar pela educação e me encontrar dentro da educação. E trabalhando na educação, eu fui vendo as dificuldades que, enquanto profissional, eu tinha que vencer, né, dentro da sala de aula. E dentro dessas dificuldades, encontrei neurociência, encontrei Marta Helvas. E me apaixonei por neurociência por causa dela, me apaixonei por ela. E hoje eu não consigo mais parar de estudar neurociência, porque quanto mais eu estudo, mais parece que eu não sei. Quanto mais coisa, parece coisa. É isso aí. Exatamente.
E sempre que eu sou convidada para ter a oportunidade de falar um pouco da neurociência para os profissionais da educação, que é um profissional específico, de uma área específica, né, muito longe da saúde, mas a educação, ela acaba abraçando tudo, e a gente acaba estudando um pouquinho de cada coisa, né? A gente percebe que o professor, ele é um profissional muito diferente de qualquer outro profissional que a gente conversa. Você identifica o professor de longe. A gente está num restaurante, de repente, você vê uma tacinha que servir a sobremesa, e você já fala assim para os colegas, guarda as tacinhas, eu vou levar. Eu tenho uma ideia para essa tacinha, ela vai me servir para alguma coisa. Gente, é horrível isso você falar, mas na época que eu atuava na pré-escola, foram alguns anos, gente, que loucura, eu ia para aniversário e catava aquelas tampinhas de... Conta aí, gente, fala sério. Deve ter gente rindo da nossa cara, mas acredito que aqui nesse grupo, pelos nomes das pessoas que eu já li, que eu conheço, já passaram por essa fase de catança, de sucata em festa de aniversário de criança. Na época, naquelas tampinhas que eram lindas. Tinha Fanta laranja, Fanta uva, Fanta todas, cada uma de uma cor. Gente, eu trabalhava aquilo, matemática, acredita? Os alunos fazendo classificação, fazia cartaz com rótulos de refrigerante e catava aquelas cacarias todas de festa de aniversário e saía do aniversário com aquelas sacos ainda de supermercado, catando coisa, sem contar as coisas que a gente pegava na rua, né? Papelão, caixa, tampa disso, tampa daquilo, tampa de um monte de coisa. Olha, eu tenho certeza que tem uma galera aqui que catava coisa também em aniversário, gostava de catar. Sucata em beira de calçada, em casa do vizinho. Olha, uma vez, sabe o que eu fiz? Eu tirei os cabos de vassoura de quem eu conhecia, gente, porque precisava fazer umas claves, uns toquinhos para trabalhar coordenação, percepção auditiva com os meus alunos, saí catando cabo de vassoura, desvassourei um monte de gente, porque precisava do cabinho. Você vê, gente, que loucura que a gente que ponto assim, que a gente chega. Assim, e a gente vai contaminando os outros, inclusive os da família. Por fim, todo mundo já fala assim, vamos guardar isso aqui que a mamãe vai precisar, né? Isso que encanta a gente na educação. Nós somos um profissional diferenciado. Eu acho que o professor, ele além de ser um profissional, ele é um ser diferente. Ele pensa diferente. É verdade. Né? Eu falo que uma caneta na mão de uma criança vira um brinquedo. E na mão de um professor vira um instrumento pedagógico. É impressionante essa capacidade que os professores têm de arrumar meios para ajudar os seus alunos. E aí a neurociência, ela vem dando para a gente um suporte muito interessante, porque quando a gente faz alguma coisa na testagem, no achismo, a gente tem dúvidas e tem uma fala meio que insegura. Agora, quando você tem uma fala com base neurocientífica, você já tem uma fala mais segura, né? Você já tem uma certeza de que aquilo que você está fazendo vai ter um resultado promissor. Você sabe de onde você quer sair, de onde você quer chegar. Então, eu amo a neurociência por isso, porque a cada dia ela traz uma novidade para nós. A cada vez que eu assisto uma live de algum profissional da área, seja um neurocientista, um neuroeducador, a gente percebe quanta coisa bacana a neurociência vai colocando na mesa para a gente poder jogar olhares e dali ver o que a gente pode fazer, né? E aí eu fiquei pensando o que levar para a Marta, o que levar para os professores, o que levar para essa rede de educação que vê a educação com os olhos assim de uma forma muito profissional, né? A participação minha na rede municipal de Búzios me mostrou quantos profissionais comprometidos com a educação tem nessa rede, seja professor de apoio, seja auxiliar de classe, seja o diretor, o orientador, o supervisor, aquela pessoa que fica no portão, ou seja, todos os integrantes de uma escola, né, de uma instituição de ensino, ela está preocupada com o aluno em si. E aí, falando de inclusão, o que nós poderíamos trazer para cá? E eu pensei, pedi discernimento ao Senhor, falei, Senhor, me dá o viés daquilo que eu preciso falar
para abençoar outras vidas, para levar conhecimento, para que essas outras vidas abençoem outras, né? A ideia é essa, que o conhecimento, ele nos liberta, né? É verdade. Essa fala de Paulo Freire, ele fala que enquanto há vida, há aprendizagem, né? E uma fala de Jesus é que o conhecimento nos liberta. Então, eu tenho 2 autores aí, ó, de ponta para estar seguindo a fala deles. E aí eu selecionei alguns pontos, e eu achei bem interessante. Ontem eu estava assistindo uma live, e o palestrante falou uma coisa muito interessante. Ele falou que a gente, às vezes, precisa identificar o que é educação inclusiva e o que é educação especial, né? Às vezes a gente coloca os dois na mesma caixinha, coloca educação inclusiva e educação especial a mesma coisa. E, na verdade, elas não são a mesma coisa, mas elas estão interligadas, né? A educação especial, ela é uma educação voltada para o processo dos alunos com deficiência, num ambiente especializado, com profissionais especializados para aquela área. É uma organização exclusiva para trabalhar uma ou diversas dificuldades de necessidades especiais. A educação inclusiva já é você pegar essa necessidade especial e colocá-la numa cadeira juntamente com os outros alunos que têm o direito de aprender de forma igual. E aí que é o nó da questão, né? Porque toda vez que a gente fala de um aluno incluso, eu, enquanto coordenadora pedagógica, a gente sempre percebia as falas dos professores assim: quantos alunos tem na minha turma? Ah, eu tenho 25 alunos e tenho 3 especiais. Eu falava, não, você tem 28 especiais. 28. Todos eles são especiais, né? Cada um deles é especial. Eu vou abrir um parênteses para trazer uma informação muito interessante. Eu estava, na semana passada, numa instituição evangélica, e o pastor falou assim, eu queria apresentar as pessoas especiais que estão aqui. Começou a nomear. Aí um garotinho no meio da plateia gritou, falou, tio, eu sou especial também. A gente não começou a rir, né? Por quê? Porque ele sempre ouviu que ele é especial. Na verdade, não existe, na verdade, não pode existir esse olhar da criança especial com uma outra criança, né? Elas são crianças, elas são alunos, eles são estudantes com as mesmas capacidades de aprendizagem, porém, com viés diferentes. É aqui que entra o nó da questão, né? Eu olhar para a minha turma em si, ver aquilo que eu quero apresentar para a minha turma e como que a minha turma vai receber essa aprendizagem que eu quero passar para eles. E tem uma fala de Martha Helfas muito interessante, que ela fala assim, existem vários cérebros que aprendem de formas diferentes. Então, tem que existir várias aprendizagens de formas diferentes. Se há várias maneiras de aprender, tem que existir várias maneiras de ensinar. E essa fala dela me trouxe uma curiosidade muito grande, porque eu sempre colocava assim, mas ela fala isso porque não está na minha pele, ela fala isso porque ela não está na minha sala de aula, ela fala isso porque ela não tem meus alunos, né? Mas, a verdade, quando a gente pensa assim, é porque a gente quer justificar aquilo que a gente precisa ter para nós enquanto professores. E a primeira coisa que eu queria deixar aqui é a gente entender que o sistema educacional comprometido com a educação inclusiva é um sistema educacional onde o professor regente, tem que trazer essa responsabilidade para o colo dele, né? Ou seja, ele tem que olhar para o seu diário de classe e não rotular, às vezes marcar de caneta, colocar um asteriscozinho, falar, isso aqui é bagunceiro, isso aqui não pode ficar na sala. Não, tem que olhar para aqueles todos de maneiras iguais e falar assim, opa, eu sou o profissional aqui. Sou eu que mando aqui, mando entre aspas, não é aquele professor autoritário, mas eu que mando no saber, sou eu que tenho conhecimento para administrar esse saber. E mais importante do que isso, ele saber que ele não está sozinho, que ele precisa compartilhar as suas dificuldades, ele precisa compartilhar e cobrar dos outros grupos integrantes da escola em si. Ele não está sozinho na sala de aula. Ele tem um orientador educacional, a palavra diz orientador educacional, não é desorientador, é orientador educacional. Ele tem um supervisor pedagógico, ele tem a direção, ele tem um inspetor de alunos, ele tem um porteiro, ele tem todo mundo ali que pode ajudá-lo. Mas se ele pegar todas essas responsabilidades
e jogar para outras pessoas, esse aluno não vai ser atendido. Porque olha como é importante o papel do professor na educação inclusiva. O professor é aquele que vai fazer a regência para esse aluno ser incluso por todos. Ele é que vai fazer a inclusão realmente acontecer. Ele vai ser aquele que vai cobrar do seu supervisor uma orientação pedagógica para trabalhar com aquele aluno, caso ele não saiba fazer. E, na verdade, nós, enquanto professores, nós não somos preparados para isso. A nossa faculdade, ela dá essas disciplinas para nós, teoricamente, muito longe. A nossa prática de sala de aula, às vezes, tempo, eu fico pensando nos professores de sexto ou nono ano do ensino médio, que tem tempo de aula, ele também não tem tempo. O que ele precisa fazer? Pedir ajuda pedagógica. Olha, eu preciso que vocês me deem orientação, me deem link, me deem informação, me dá dicas. Alguém que já trabalhou com esse aluno, o que vocês podem fazer para me ajudar, para que eu consiga incluir esse aluno na minha turma, incluir esse aluno na escola, não colocar para fora, né? E aí ele tem um professor que dá aquele apoio para ele, que é muito importante o professor regente entender que o professor de apoio não é onde ele vai colocar o aluno dele, apoiar o aluno dele ali. Não, essa palavra apoio significa ao contrário. O professor de apoio, ele vai vir dar suporte de trabalho para o professor regente. Ou seja, esse professor regente, ele pode direcionar para esse professor de apoio pontos que poderá ajudá-lo a incluir o seu aluno na sua aula, a incluir o seu aluno na sua turma, né? E aí ele tem um orientador educacional que vai fazer a ponte com a família. Ou seja, eu estou falando de um sistema de educação que tem o comprometimento com a educação inclusiva. Então, cada um tem o seu papel. Mas a minha fala de abertura inicial é que o professor da sala de aula, gente, eu como coordenadora, eu falava o seguinte: pode faltar todo mundo na escola que ninguém sente falta. A secretária pode faltar, o porteiro pode faltar, o auxiliar de classe pode faltar, eu posso faltar enquanto coordenador, todo mundo pode faltar, pode ter problema familiar, pode ficar doente. O professor não. Se o professor faltar, é um problemão, né? Por quê? Porque ele é referência dos alunos, seja ele pequeno, seja ele adolescente, né? Ele é aquele que traz a organização da instituição. A pessoa mais importante dentro de uma instituição de ensino se chama professor, né? Tanto é que a gente tem professor-diretor, professor orientador, professor supervisor, porque ele é aquele que vai dar referência para o seu aluno, ele é o modelo para o seu aluno. E o aluno entende que o professor comprometido com ele vai se comprometer com o aluno, com o professor também. Seja ele um aluno que precisa de um olhar especial ou um aluno que precisa de um olhar comum de toda a turma. Esse olhar comum que eu falo, às vezes, é de socialização, mas de aprendizagem, o olhar ele tem que ser diferencial. Eu sei, professores, vocês que estão me ouvindo, que a dificuldade é muito grande. Eu sei que as demandas são muito grandes. Eu sei que o suporte, às vezes, não chega conforme a necessidade de vocês. Mas eu também sei de uma coisa, você é capaz. Você tem um comprometimento que ninguém tem. Só o fato de você ter aceitado ser professor, ter aceitado essa cadeira nessa escola, nessa sala de aula, significa que você tem a capacidade de reger essa turma e de ajudar esse aluno a ser incluso. Esse aluno com dificuldades especiais, conforme a educação especial engloba ele, conforme as leis englobam, quem tem as patologias, tem um CID-10 para cada patologia, um nome diferenciado. É verdade. Todos são os alunos que, patologicamente falando, nem sei se existe essa palavra patologicamente falando, mas, assim, do olhar patológico, ele às vezes não tem dificuldade, mas ele é ser humano, ele é gente. E, gente, como eu tenho dificuldade, às vezes, de conseguir fazer amizade com outra pessoa que é muito diferente de mim, né? Às vezes, a gente se encontra e consegue fazer uma amizade, fazer laços de amizade com outra pessoa que é muito parecida com a gente. Isso é natural nosso. Neurologicamente falando, isso é respondido através do nosso sistema inibitório. Mas com outro que é diferente, fica difícil ainda. Então, ontem eu ouvi uma fala também de uma palestrante muito interessante, que ela é mãe de um autista com 10 anos.
E ela falou o seguinte, que me chamou muita atenção, eu falei, isso eu tenho que compartilhar amanhã na nossa live, vai ter muita gente nos ouvindo, principalmente professor. Ela disse que ela entrou numa lanchonete com seu esposo e com seu filho de 10 anos, e o filho dela, autista, não se comunica, ele emite sons, mas ele não fala, não usa a comunicação através da fala, ele emite sons apenas, e eles sentaram e, de repente, ele começou a emitir sons, porque ele queria se comunicar com os pais. E sentou do outro lado da mesa outros meninos da mesma idade dele. E quando eles olharam e viu essa criança que emitiu o som, eles viraram de costas, né? Ficaram todos sentados de costas, e a mãe com o esposo e com a criança ali sem saber o que fazer. E ela teve uma fala muito interessante, ela falou assim, ali eu percebi como é importante nós quebrarmos essa questão de eu ter preconceito, porque o preconceito só existe quando não tem informação sobre aquele conceito, a pessoa não consegue conceituar aquilo. Se ela não conhece a verdade, se ela não sabe como aquilo funciona, como que eu trabalho com aquilo, ela faz um preconceito do seu jeito de ouvir falar, dos seus próprios medos culturais, né? Porque nós que já passamos dos 40, nós não tínhamos lá na nossa escola alunos com dificuldades especiais. Esses alunos, eles ficavam numa instituição específica. Eles não ou em casa, né? Ficavam em casa. Exatamente. Então, nós não tivemos acesso a eles. Então, sempre quando a gente via uma criança portadora de uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, que é uma síndrome bem parecida, assim, porque ela danifica um pouco a face da criança, né? Danifica, que eu digo assim, você já percebe a face da criança diferente, então você consegue identificar que aquela criança é portadora de síndrome de Down. Ela não é síndrome de Down, ela é uma criança, ela é um ser humano, né? Ela tem a síndrome de Down, um problema genético. E aí, o que acontece? Nós tínhamos medo. Se nós víamos uma criança que tinha uma dificuldade motora por causa de um retardamento mental, a gente já tinha medo da criança. Hoje em dia, como que a gente quebra isso? Trazendo essas crianças para dentro da sala de aula, para que as crianças pequenas já convivam com elas de forma que eles não percebam essa diferença como algo gritante, né? E aí, quando nós falamos da escola de Reggio Emílio, na Itália, a gente vê que lá na escola de Reggio Emílio, nós não temos esse problema. Lá, as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, portadores de alguma deficiência, né? A criança especial, ela é tratada com uma outra e ela aprende com uma outra, porque eles têm outra metodologia de aprendizagem, né? Reggio Emílio é uma dica de estudo. Para quem são professores de sala de aula, estudar Reggio Emílio é uma coisa que abre muito o nosso olhar, abre muito a nossa mente. E eu vou falar de Einstein aqui. Einstein fala que quando uma mente se abre para o conhecimento, ela jamais volta ao tamanho anterior. E isso é importante do início da sua fala, Marta. Quando um conhecimento leva-nos para um outro olhar, a gente não fica mais mesquinho, a gente consegue ter um outro olhar, e a ideia é contaminar outras pessoas para que tenham esse outro olhar também. Então, assim, a gente precisa, enquanto escola, enquanto profissional, enquanto professor, trazer essa responsabilidade para o nosso colo, solicitar que essa ajuda chegue até nós, buscar informação através de pesquisa, assim como, quando eu sou professora de educação, nós somos professores polivalentes, nós podemos lecionar da creche 2 ao 5º ano, mas não é a mesma coisa. Eu já fui professora de creche 3 e eu tive que estudar muito para dar aula de creche 3. Depois eu fui ser alfabetizadora. Eu tive que aprender muito, tive que estudar muito. Eu não voltei para a faculdade. Eu fui fazendo curso de especialização para ser uma alfabetizadora. E quando eu fui dar aula para o 4º e para o 5º ano, eu fui estudar e fui fazer terapia. No 4º e 5º ano, além de eu ter conhecimento, veio a matemática, né? Veio as regras da língua portuguesa. Então, eu fui estudar essas matérias específicas e fui fazer terapia com o terapeuta para me ajudar a ser professor de 4º e 5º ano. Então, vocês observam que a gente, enquanto professor, a gente vai estar sempre estudando para que o nosso conhecimento daquela área específica esteja atualizado. Assim, também é para os alunos com dificuldades especiais. Se lá no meu diário me apresentou um aluno com uma dificuldade especial de aprender matemática, uma dificuldade especial de aprender linguagem, ou de uma dificuldade especial de aprendizagem, porque ele é portador de uma síndrome, ou ele tem algum problema patológico,
seja ele psicológico, seja ele de forma genética, eu vou ter que estudar também. Então, professor, a minha fala inicial para você nós não podemos correr disso, não tem outra saída. Eu preciso me especializar nessa área, não dá mais para tampar os olhos e falar, não existe educação inclusiva, eu vou deixar isso para o meu professor de apoio. Não, você só tem a dizer para você que você não está sozinho. Você tem uma equipe toda para te ajudar, você tem a neurociência para te dar caminhos que vai trazer mais luz para a sua aprendizagem, você tem pessoas que já trabalharam com essas crianças, você tem um suporte de terapeutas ocupacionais, de psicólogos, de fonoaudiólogos, né, de psicomotricista, dentre outros especialistas, que vai nos ajudar, mas, por favor, não transfere a sua responsabilidade de professor para esses especialistas. Esses especialistas estão ali para te assessorar, para te ajudar, porque, professor, você é o único, não tem outro igual a você, você é o único, e você é o único capaz de ajudar essa criança. Eu quero, assim, retomar uma questão que você colocou logo no início. A gente, quando recebe um aluno, né, que o pai faz a matrícula e traz junto à matrícula desse aluno um laudo, né, e tem lá o CID-10, F70, F80, F71, tem crianças que tem vários Fs, né? Tem crianças que eu recebo, eu falei, gente, enfim, né? Que a gente considera importante ter essa classificação nosológica, né? Essa identificação da patologia que é importante para a gente poder atuar com aquele sujeito, né? E durante muito tempo, não vou dizer agora, mas eu já vivi um tempo em que essa patologia era tudo que definia aquele sujeito, né? E aí o classificava, esse sujeito era classificado e então identificado com uma etiqueta, não é? Mas essa classificação também nos impedia de ver para além dela. Sim, e o que eu percebo, né? Percebo nos colegas de trabalho atualmente, isso lá no início de que os alunos passaram a frequentar a escola, que passou com a legislação que passou a ter direito a estar nesse espaço, a fazer a matrícula, né, a frequentar o ensino regular como direito igual às outras crianças. E o que eu assim, percebo da importância hoje da gente ter essa classificação é para nos orientar a respeito do que e como vamos preparar o trabalho para atuar com esse sujeito. Exatamente. Então, aquela classificação, ela não pode ser aquela etiqueta que limita, mas aquela etiqueta que apresenta possibilidades. Então, se eu identifico lá uma criança que tem um determinado transtorno de aprendizagem, como você falou, né? Uma questão com a matemática, uma questão com a linguagem, então, eu identifico o que mas a partir daquilo ali, eu, professora, porque eu não consigo ver outra pessoa que faça isso, não consegui ver, como você falou aí, né? Penso, então, quais são as possibilidades e quais são os recursos, as estratégias que eu posso utilizar para trabalhar com aquela criança para que ela se desenvolva. Claro, sabendo que o nosso trabalho na sala de aula, é um trabalho que exige a cooperação, não só do meu trabalho, porque a gente não pode colocar sobre o professor essa responsabilidade, não é mesmo? Mas que eu preciso de todo um suporte que a família pode nos dar, do suporte que o terapeuta pode oferecer, não é? De todos esses especialistas que você falou, a gente que sabe que tudo isso contribui. Mas se não for o professor para pegar ali junto com a equipe técnica, né, identificar aquela classificação e estudar o que significa aquela classificação e as possibilidades, né, do trabalho a ser feito com aquele sujeito, né, não tem outra pessoa que faça. Eu não consigo identificar outra pessoa que faça. E isso é tão assim desafiador, porque cada sujeito é um.
a mesma classificação, a mesma patologia, ela é diferente para cada um. Sim. Não é? Então, muitas vezes, durante um tempo, nós, professores, digo porque eu também já fiz isso, ficava aguardando uma receita que me ajudasse a dar conta daquele meu aluno. Só que essa receita não existe em livro nenhum, não está publicado. O que existe são possibilidades, o que existe são estratégias diversificadas, não é? Por isso que no início eu falei para você que eu me interesso, gosto de diferentes conhecimentos, mas eu fui buscar na psicopedagogia, né, e na psicanálise entender esse sujeito para além dele, nas questões específicas dele, não é? Então, eu tenho para mim a modalidade de aprendizagem. Então, cada um de nós tem uma modalidade de aprendizagem, que segundo Paulo Freire, não, Piaget, ou é mais assimilativa ou é mais acomodativa. E a gente passeia entre esses dois, né? Quando a gente tem o equilíbrio entre acomodação e assimilação, bacana. Eu sou ali aquele sujeito que tem uma aprendizagem, poderia se dizer, normal. Mas se há um desequilíbrio entre a minha assimilação e a minha acomodação, se eu acomodo mais ou acomodo menos, se eu sou um sujeito que assimilo mais ou assimilo menos, ali eu já tenho um transtorno de aprendizagem. Ali eu já tenho um desequilíbrio. E é isso que a gente vê acontecer na sala de aula, principalmente para aqueles alunos que não têm uma classificação. Porque aquele que tem a classificação, ele já chega com rótulo, não é? Infelizmente, ele chega com rótulo. Aqueles que já têm uma compreensão do rótulo vão estudar para saber como lidar, que estratégia, mas nós temos aqueles alunos que não têm classificação alguma, mas que apresentam questões muito específicas em relação à aprendizagem. Então, é disso que a gente está falando e continua sendo cada vez mais desafiador ser professor nesses tempos. Né? Na verdade, Marta, esse desafio já é há muito tempo. É. Porque o maior desafio que eu lembro de quando eu era pequenininha, era um tal do Mobral, não lembro direito a palavra agora. Mobral. Né? Isso, Mobral. Mobral. Aquilo era mais desafiador do que tudo, porque pensar em ensinar o adulto a se alfabetizar já era muito difícil, né? Então, eu acho que as dificuldades, elas aparecem conforme a nossa necessidade. É verdade. E a nossa necessidade atual é ajudar a inclusão, ser e fazer lá acontecer. E quem pode fazer isso é o professor. E aí, trazendo essa primeira etapa, mostrando a diferença da educação inclusiva, da educação especial e o papel do professor, o que acontece? Eu quero falar para vocês agora um pouquinho sobre esse livro, né? Que é A Neurociência e o Transtorno da Aprendizagem, da professora Marta Helbas. E eu queria ler um pedacinho aqui, rapidamente, só uma fala dela aqui. Olha que bacana que ela escreveu para a gente. Enquanto redijo esse texto, muitas crianças estão nascendo com algum tipo de limitação motora, afetiva, emocional e social. Talvez uma cegueira, uma paralisia cerebral, uma síndrome de Down, ou sofrendo um acidente, tornando-se uma pessoa com necessidade e atenção especial. Ou mesmo na transformação do processo de envelhecimento celular, limitando-se nos seus fazeres e prazeres da vida, né? E aí ela vem falar sobre o desafio da família, quando recebe essa notícia dessa criança, né? O desafio da família diante das limitações da criança trouxeram grandes transtornos para todos. E hoje ela é uma criança plena, adaptada, saudável, em vários aspectos. Sem dúvida, a família precisa acolher a situação e enfrentar momentos graves, transformando-se em momentos prazerosos, dar luz a uma nova situação de vida, vivendo e aprendendo dia a dia. O que eu quero trazer aqui também, dentro desse nosso bate-papo aqui? A importância da escola, da educação inclusiva, da instituição que se preocupa com a inclusão, olhar para a família. Porque quando nós trabalhamos com as crianças pequenas e muitos pequenos lá nas creches, é ali que tudo começa. E quando a mãe coloca a criança na escola, ela já vai colocando a criança na escola por causa de uma fala de um especialista, às vezes falando assim, coloca na escola para ver se ela vai se socializar, né? E aí, o que acontece? Essa mãe está muito nervosa, porque o que ela entende?
ela entende que o sonho dela foi frustrado de ser mãe. Ela entende que o filho dela não vai conseguir viver como as outras crianças. Ela entende que ela não vai conseguir ter essa afetividade de mãe acolhida pela escola como as outras mães. Ela já entra também na escola com um preconceito de que ela será rejeitada, assim como o seu filho também vai ser rejeitado. Então, como Marta disse, quando ela escreve esse livro, várias crianças estão nascendo assim, porque essa é a nossa realidade. Então, o que eu quero falar também para o professor? Normalmente, eu volto a fala para o professor, porque a mãe, quando matricula a criança na escola, vamos falar da criança pequena e muito pequena, ela quer conhecer o professor da sala de aula. Às vezes, ela é bem recepcionada pela secretaria, ela é bem recepcionada pela direção, mas ela está de olho no professor que vai cuidar do filho dela. Quem é esse professor, né? Exatamente. Você percebe como o professor é a luz de tudo, como o professor é o núcleo da educação? E essa mãe, quando chega na sala de aula, na porta da sala de aula, e apresenta o seu filho para esse professor, só o olhar desse professor vai trazer paz ou tormento para o coraçãozinho dela. É verdade. Então, essa inclusão da educação também se faz com a família. A escola, além de ter esse olhar para o aluno, incluí-lo na sua turma, incluí-lo no seu social escolar, também tem que incluir a mãe, né? E às vezes a gente percebe fala institucional, até mesmo agressivas com essas mães. Por quê? Porque a gente normalmente, por não ter o conhecimento, por não entender o que vai fazer, e às vezes está muito perdido realmente no que vai fazer, acaba querendo ficar longe. Ah, esse não é problema nem meu, não. Esse é problema do professor de apoio, né? Ele já está vindo do professor de apoio. Ah, esse aqui é problema de não sei quem, não sei quem. Não é problema meu, é problema nosso. É problema social, é nosso. Essa criança, ela precisa ser acolhida, assim como a família precisa ser acolhida. Primeira coisa, assim como a escola precisa ter o conhecimento para poder fazer uma aprendizagem plena dessa criança, a escola também tem que ter o conhecimento para poder fazer o acolhimento dessa família. Mostrar para essa família que ela sabe o que vai fazer. E passar para essa família segurança. E eu não falo isso de longe, não, Marta, eu falo isso de perto, enquanto coordenadora, e também, às vezes, ter que ir na escola para ajudar diretores a acolher essa família, mostrando para eles que, calma, a gente sabe o que fazer. Calma, a gente sabe o que nós vamos ofertar para ele. E, às vezes, o professor fica muito tenso, falando, o que ele vai querer? Calma, a criança é que responde para nós. Exatamente. Porque o nosso cérebro, a gente já vai falar um pouquinho sobre plasticidade neural, o nosso cérebro, ele tem várias formas de aprendizagem, porque ele tem várias áreas que se conectam, que se conversam. Áreas sensoriais, aonde eu vou trabalhar, às vezes, a criança, ela tem problema, às vezes, com o tato, mas ela tem a audição boa, ela tem a visão boa, ela tem a fala boa, então vamos usar isso daí. A criança, na verdade, é que vai responder para o profissional, seja ele um professor de sala de aula, seja ele um especialista de clínica, o viés que esse profissional vai tomar para ajudá-la a prosseguir, a dar continuidade ao seu processo de ensino-aprendizagem escolar ou de ensino-aprendizagem social de vida, até a própria família. Quando eu recebo uma mãe, a primeira coisa que eu falo para a mãe é o seguinte, o que ele gosta? O que seu filho mais gosta de fazer? E ela me dá a chave. Às vezes ela fala assim, ele gosta muito de brinquedo de encaixe, eu encho a sala de brinquedo de encaixe. Ah, ele gosta muito de livro, eu encho a sala de livro. Ah, ele gosta muito de não sei o quê, principalmente autista, que ele tem um foco, né? Uhum. A dificuldade de aprendizagem do autista é porque ele tem um foco, e ele só fica naquele foco. O que a gente tem que fazer? Pegar esse foco e trazer outras coisas para ele poder conseguir... Ampliar, né? Ampliar esse foco dele, exatamente. Então, a família é aquela que vai nos ajudar, por quê? Porque essa criança já está com ela há muito tempo. Estava dentro da barriga dela, nasceu dela, amamentou, foi no pediatra, ouviu e tal, tal. E a família tem muito para nos dar, é só ouvir. Ouvir de forma não preconceituosa, ouvir de forma não rotulada, porque às vezes a família já chega, como você disse, com um laudo. Eu não quero saber do laudo, eu quero saber da criança. O laudo, ele só me diz qual a área do cérebro está danificada. Exatamente. Né? Nós já vamos falar disso aí, sobre essa questão dessa circuitaria danificada, o que a neuroplasticidade, o que a neurociência fala de neuroplasticidade, para nos ajudar a passar por cima, como se fosse uma ponte dessa circuitaria. Então, todo mundo aprende, né? Leite traz isso de forma muito clara para nós. É um neurocientista, assim, muito respeitado. Ele fala muito de memória, de emoção. Então, o que acontece? Eu tenho que ouvir a família para poder entender qual é o viés de aprendizagem dessa criança.
bater um papo legal, não só uma anamnese de papel, mas entender como um todo, entender como que ela se socializa, entender como que ela se comunica, entender como que ela expressa seus desejos, seus sentimentos, entender como que a família reage, e às vezes a gente vê a família reagindo de forma errada, e a gente já quer logo taxar um monte de moral para a família. Mas não é assim. Essa família está apanhando muito. Essa família está apanhando desde lá do hospital, quando entregaram o bebê para ela. Desde lá do teste do pezinho, para vocês terem ideia. O teste do pezinho, alguém deve estar nos ouvindo, deve saber, eu tive gêmeas, e as duas fizeram o teste de pezinho, só que os nomes são muito parecidos, dupla sertaneja, né? E aí, eu acho que eles erraram no teste do pezinho. E quando tem algum problema no teste do pezinho, o laboratório liga para a gente. E ele liga para a gente de uma forma muito agressiva. Olha só, você acabou de sair do hospital, imagina, você acabou de sair do hospital, está com recém-nascido, está cheio de problema, está todo desestruturado emocionalmente, fisicamente, né? E aí eles ligam para você do laboratório. Olha só, aqui do laboratório, vimos que o teste do pezinho da sua filha deu problema. Você poderia vir aqui? Chama a ambulância para mim, porque eu vou de ambulância. Então você percebe que até o início, até o teste do pezinho já traz para você o quê? Um desespero, né? Eu lembro que as minhas gêmeas, elas nasceram prematuras, e a médica sempre dizia para mim que elas iam nascer com alguns defeitos. E um maior defeito seria que elas poderiam ir para a incubadora, e na incubadora não tem a oxigenação necessária que a criança precisa dentro do ventre da mãe. Então, normalmente, isso atrapalha algumas redes neurais. E eu fiquei muito preocupada, né? Eu agarrei na fé, eu sabia que elas eram um presente do Senhor para a minha vida e que daria tudo certo. E eu trabalhei com a minha fé. Mas quando eles me entregaram elas, a primeira coisa que eu fiz, Mar, foi tirar toda a roupinha delas, uma de cada vez, e contar os dedinhos dos pés, da mão, olhar elas todas para ver se elas estavam todas perfeitinhas. Então, essa é a minha fala de mãe. Nós, enquanto mãe, quando recebemos essa criança, as pessoas, às vezes, dão esse laudo para nós, mas não dá caminhos. Exatamente. Não dá orientação, não dá o que você tem que fazer. Então, o que a escola, às vezes, acaba pecando também? Assim como essa mãe lá na maternidade, da área da saúde, levou esse impacto, ela vai falar o seguinte, e agora na escola? E como que eu vou reagir na escola? E aí a família acaba ocultando da escola informação. Exatamente. E nós, como especialista, fala assim, ela está mentindo, ela está escondendo alguma coisa, né? Por quê? Porque aí quando a gente encontra a criança, né? Gente, olha só, vamos combinar. Olhar de professor não tem igual. Ele bate o olho na criança junto com outras crianças, ele fala, ali tem, não é verdade? Exatamente. Ali tem. Só que é interessante você tocar nisso, porque naquela outra fala que eu fiz, eu esqueci o mais importante, que é o que eu tenho me guiado nesses anos, é que antes eu me importava muito com a classificação. Uns anos atrás me segurava na classificação. E hoje eu entendo que a classificação é um suporte, mas quem é essa criança? Como você está falando aí, né? De conversar com ela sem os pais, né? De observá-la, de saber o que funciona para ela, porque não tem uma receita. Não tem ninguém que nos diga o que é para ser feito. Os livros nos auxiliam, tudo, mas é a nossa prática, né? O nosso empenho enquanto profissionais é que vai descobrir nesses vários livros, nessas várias receitas, aquilo que pode vir a funcionar para aquela criança, para aquele sujeito. É o professor, eu não sei dizer o que é, sabe? É a experiência, com certeza, é o envolvimento, o profissionalismo dele, a dedicação dele, com certeza tudo isso, mas é aquele momento que ele diz assim, eu tenho alguma coisa que eu vou poder ajudar essa criança. E aí ele busca, ele pega daqui, pega dali, ele vai juntando e cria algo novo, porque não tem algo pronto. Porque cada um é um, para cada um funciona de uma forma, de um momento diferente, de um jeito diferente, né? Não tem como colocar todo mundo num pacote, todas as crianças com o mesmo transtorno num único pacote e dizer, vamos agora fazer esse pacote e distribuir. Não funciona. Não, quem dera se funcionasse, né? Quem dera teria sido mais fácil. Não seria mais fácil se funcionasse? Mas existe ali a história do sujeito, a vida dele, as experiências, as marcas da vida dele, né? Essa relação dele com a mãe, a relação dele com a família dele, como é que é aquele transtorno, como é que aquela não aprendizagem repercute na família,
né? O que aquele não aprender representa para a família, como que a família lida com aquele sujeito que não aprende determinada coisa e criou-se expectativa, planejou-se aquele bebê ideal, aquele filho ideal e não veio acontecer. Então, esse ponto que você está falando é de um ponto de vista muito diferente do que a gente já ouviu aqui, né? Que essa mãe que chega à escola, essa família que chega na escola e acredita que a escola pode auxiliá-la e acredita que o professor pode ser a resposta. Mas acredita mesmo, sabe, e Marta? Acredita, é verdade. Acredita. A escola, nossa, a escola, ela tinha que ser muito valorizada pelas políticas públicas, o professor tinha que ser muito valorizado pelas políticas públicas, porque a sociedade depende desse profissional, sabe? A sociedade depende dessa instituição, porque está no nosso colo a resposta para eles, porque nós vamos ver agora a questão da neuroplasticidade, isso não é fala de Sandra, isso é fala dos neurocientistas. O cérebro é estimulado pelo meio a qual esse cérebro está imerso. O cérebro é estimulado a aprender conforme o modelo de aprendizagem dele. E quem é o modelo de aprendizagem desse cérebro na escola? É o professor, é o tio do portão. Se o tio do portão é cortês, é gentil, é educado, essa criança vai entender que essa educação é melhor do que, às vezes, aquela que ela está recebendo em casa ou na rua. Se o professor dá amor, dá carinho para essa criança e mostra para ela que essa fala agressiva, que esse choro não vai trazer coisas boas para ele, ele vai entender que o comportamento do professor é melhor do que aquele comportamento que ele viu lá em casa, que ele viu na rua. Porque a família não recebeu curso para ser pai e mãe. Nós recebemos para ser professores. Nós somos profissionais. Eles são apenas pai e mãe. E pai e mães com culturas diferentes. Pais e mães que tiveram pais e mães com criações diferentes. Então, fica no colo da escola uma responsabilidade social, afetiva, cognitiva muito grande. E no colo de quem na escola? Do professor. O professor da sala de aula, seja ele lá da educação infantil, seja ele lá do ensino médio, com pouco tempo de aula. É dele esse compromisso. Então, ele precisa ser valorizado, ele precisa ter suporte de trabalho, ele precisa ter conhecimento, ele precisa desse momento rico que você está proporcionando para eles, que é um momento de pensar, de refletir, de entender que tem saída, de entender que tem soluções. Então, um espaço onde ele consiga falar também. Então, a escola ela tem que proporcionar momento para ouvir a família e para ouvir o professor também. Ouvir o professor e ajudá-lo dentro das demandas dele. Não é apenas ouvir, anotar e deixar no papel. Porque assim como a criança entende que ela não está sendo vista da forma que ela precisa ser assistida, o professor também está vendo que ele não está sendo visto, nem está sendo assistido da forma que ele precisa ser assistido. Exatamente. Então, a gente precisa acolher o professor enquanto instituição, acolher a criança e acolher a família. Aí é verdadeiramente uma educação inclusiva. E aí é onde entra a neuroplasticidade. Olha só, a gente não tem mais tempo, Sandra. É isso que eu digo para você. Neuroplasticidade. Você, olha só, o povo está aqui, um monte de coisa que eu preciso ler, que eu não posso terminar sem ler. Querem que você repita o nome do livro, você coloca aí de novo na tela para a Rafaela também copiar. Bota mais para cá. Aí, exatamente aí. Pessoal, a Neurociência e Transtornos de Aprendizagem, da Marta Helvas, tá? Você vai ter que vir, olha só, Sandra, eu já tinha te falado isso. Você tem que fazer temas específicos e vir falar, porque você fala, tem muita coisa boa, e aí a gente fica assim, cheio de curiosidade, querendo saber mais coisas, e não dá tempo. Exatamente. Então, Marta, faltam 5 minutos. Assimilar aqui. Então, a primeira coisa é entender a educação inclusiva e educação especial, entender o papel do professor dentro disso, o único, entender que a família precisa ser acolhida e entender que existe a neuroplasticidade. Então, como eu não vou poder falar muito de neuroplasticidade, fica a dica de estudo. Estudem sobre neuroplasticidade. E eu vou dar um resumo rápido, me desculpe os neurocientistas que estão me ouvindo, mas a neuroplasticidade é como se fosse uma ponte por cima daquele neurônio que não consegue trabalhar. Então, se a criança tem uma área do cérebro comprometida, por exemplo, a visão, nós vamos fazer conexões neurais para que outros neurônios que trabalhem bem, fazer a ponte para que o cérebro se comunique.
Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de fazer trilhas, de fazer caminhos, a quais o aluno vai aprender dentro dos viés que ele demonstra saber, que ele demonstra ter prazer. E essa neuroplasticidade é como se fosse uma trilha no meio do mato, é por repetições, né? Então, se eu passo várias vezes ali no meio do mato, eu vou ter o quê? Uma trilha. É isso que é a neuroplasticidade. O cérebro entende que aquele caminho ali é o mais rápido para ele chegar aonde ele precisa da resposta. Então, o professor ele precisa apenas dar para o aluno estímulos, né, ambientais e materiais para que a neuroplasticidade aconteça. Então, fica aí a dica de estudo, estuda sobre neuroplasticidade e a gente fale só de neuroplasticidade. Você tem que organizar esse tema para começar falando dele e ficar a live inteira falando dele. Tá certo. Olha, tem muita gente comentando, agradecendo. O Magno está dizendo assim, no início eu tive que fazer uma terapia psicológica, foi muito difícil, mas foi difícil. Hoje sou outra pessoa, sou a mãe mais carinhosa do mundo, né, da dificuldade muitas vezes de lidar com um filho que é diferente, não é isso? Parabéns, Sandra, amo esse tema, excelente. A maioria dos alunos com algum déficit não vão chegar com laudo fechado. Não chegam. Esses alunos não chegam, porque aquele que chega, né, a gente tem uma possibilidade de auxiliar mais rápido, mas a gente sabe que tem muitos que chegam sem o laudo. Mas isso não, eu sei disso, né? Vou repetir, mas vocês sabem disso. A gente não fica preso a não ter o laudo, não é, pessoal? A gente está ali, acompanha aquele aluno, observa e planeja e propõe estratégias de trabalho para ele. A Rosa Maria está dizendo, o pacote não serve para nenhuma criança, pois cada uma é um ser único e especial. Exatamente. Né? Essa concepção é muito importante da gente ter. Né? Magno, né, falando, meu filho é autista. E ele é muito inteligente, é um presente de Deus para mim. Isso mesmo, Magno. E é por isso que ele falou mais abaixo, né? Que ele precisou um tempo de apoio, de suporte psicológico, mas que hoje consegue lidar, aprendeu a lidar com o filho e aprender a lidar consigo mesmo, né? Porque a gente tem que aprender a lidar com as nossas questões primeiro, né? Aí o livro, verdade, o professor tem um papel fundamental na vida dos alunos. A Juliana diz, a inclusão terá rumos mais frutíferos quando entendermos que a vida é para além de números e letras. Isso mesmo, Juliana, exatamente. O nome do livro, que aí você já repetiu, todo mundo querendo saber. Magno falando. A Marília Oliveira, muitas famílias não aceitam ter um filho com ter um diagnóstico assim. Esta é uma grande barreira para os profissionais. Com certeza. Se a família tem dificuldade de aceitar e de compreender, eu acho que também cabe a nós, né? A escola é esse lugar maravilhoso, né, gente? Daquela conversa, de uma acolhida e dizer, pai, preciso da sua ajuda, porque identificamos algumas questões com o seu filho que a gente precisa da sua ajuda para saber como lidar. Muitas vezes cabe até a escola fazer esse papel, porque o médico não faz, né? Porque leva ao médico e não aceita, ou não leva ao médico. Enfim, a escola é aquele lugar que tem também esse papel, né? De identificar, auxiliar e acolher essas famílias com esse desafio, né? Porque, como você mesma colocou, a gente não fez curso para ser pai, né? Mas nós estudamos para ser profissionais da educação, porque acreditamos naquilo que a gente faz, né? E aquilo que a gente aprendeu a fazer. Assim, eu quero finalizar alguns minutinhos, tem muita gente agradecendo, falando, maravilhosa, né? Pactuar com o conhecimento que a Sandra nos passa, ela é uma sumidade. Andrei está falando, Conceição, que palestra deslumbrante, gente, parabéns, Sandra, você é um ponto-chave da educação inclusiva, agradecendo, e Sandra vai vir aqui mais vezes, né? Obrigada pela abordagem, Marta, pela feliz escolha, obrigada. Pessoal, assim, Sandra, eu não esperava que você fosse tocar desse ponto de vista, né? A gente sempre vê da escola para a família, não é? A gente vê sempre do profissional especialista para o sujeito, mas esse olhar de mãe para a escola, né? Como você trouxe, que foi o seu olhar e que é o olhar de muitos colegas aqui, aquele olhar que busca na escola seu suporte, eu quero falar como aluna, né? Eu olhei para a escola assim,
não sei se eu já compartilhei com você, das minhas dificuldades de aprendizagem, e realmente quem fez a diferença foi uma professora. Eu acho que eu já comentei com você uns anos atrás, eu cheguei para ser alfabetizada, ficava do lado de fora, né, não cabia em sala nenhuma, e aí uma professora negra que tinha um defeito na perna, que mancava, né, que tinha uma deficiência física, eu não era da turma dela, eu não era aluna dela, que foi lá, que falou comigo, que me trouxe, que me acolheu, que me levou para dentro da sala dela, né? Uma professora Ana, maravilhosa, e alfabetizava com o método da abelhinha, e eu via aquela professora na frente do quadro, fazendo aqueles desenhos e cantando aquela música, eu me encantei por ela, me apaixonei, foi ela que me alfabetizou, apesar de todas as minhas dificuldades de aprendizagem, né? Então, gente, desculpa, eu acabo me emocionando, não tem jeito, eu acabo me emocionando. Mas você está certo, né? olha que professor aí, né? Então, essa professora, foi ela, não foi a escola, nem sei se existia supervisor naquela época, orientador, estou falando de mim, né, gente? Não estou falando dos meus colegas, porque eu também sou supervisora, sou pedagoga. Mas assim, gente, aquele olhar daquela mulher, né, que fez a diferença na minha vida, foi ela. Porque eu não queria ficar na sala porque eu não aprendia, eu não conseguia, então eu mesmo me excluía, não existia essa coisa de inclusão, né? Não existia essa preocupação de fazer um diagnóstico, e eu tinha muitos problemas de aprendizagem, né? Muitos. Aprendi porque sou esforçado, né? Porque eu sou inteligente, não. Mas pessoa assim, inteligente, pessoa esforçada. Olha a pessoa maravilhosa que você é, olha o seu conhecimento compartilhado, isso é graças a um então, professor. foi Ana. E eu acredito que aqui na nossa live tem muitas Anas e Anas e Anas, sendo professora ou mulher, acredito que muitos de vocês. Então, é disso que o aluno precisa, né? É disso que ele precisa, de um olhar diferente, de uma acolhida, de uma palavra diferente. O conteúdo, gente, ele vem no pacote, né? Sim. Ele vem, você vai fazer uma atividade, vai ver outra, você aos poucos vai identificar o que cabe para aquele aluno, mas o que o professor pode contribuir não está em livro nenhum. Né? Aquilo que a professora Ana fez comigo não está escrito em livro nenhum, né? Era dela, e ela me acolheu e me levou para dentro da sala de aula, né? E eu sou muito grata a essa professora. Virei professora, né? E adoro meus alunos diferentes. Aquele mais tortinho, aquele mais esquisitinho, aquele com mais dificuldade, é o que eu gosto. Eu gosto dele, né? Eu gosto dele. Porque ele me desafia, né? Ele me desafia enquanto professor, ele me desafia enquanto pessoa, ele me desafia enquanto profissional da educação, né? Ele me desafia de todas as formas, porque lidar com aquele que, né, que a gente diz normal, né? Que aprende independente para além de você, é mais fácil, né, gente? Porque ele não precisa de tanto suporte. Agora, o desafio é ajudar quem precisa. Esse é que é o desafio. Olha, gente, Sandra, obrigada, Sandra. Obrigada Acho que nosso tempo mesmo. estourou, começou de novo, né? Vamos fazer live? Tem que essa hora? Poxa vida, mulher! Ai, pessoal aqui compartilhando as histórias, né? A Fabiola diz, tem um sobrinho autista que conta com todo o amor e dedicação da família, e também é um amor, isso aí, né? O pessoal agradecendo, desde bebê teve interesse pelo inglês, ou ele fala fluentemente. Que legal! Olha, pessoal, quero agradecer vocês por estarem aqui. Compartilhe com seus colegas que o nosso canal mudou, fizemos outro canal, mas acredito que em breve a gente vai resgatar todas as sessões maravilhosas que ficaram lá para trás, né? Para quem quiser assistir. Larissa, Sandra, você é uma excelente profissional, parabenizando, agradecendo. O pessoal da vizinha dizendo, né? Que encontro maravilhoso, com gana grandiosa de conhecimento, com uma gama grandiosa de conhecimento, muito emocionante de tocar o coração. Ó,
A gente precisa terminar. Ó, Sandra, você fica me devendo e fica devendo a todos os colegas aqui, hein? Você está Pode deixar, devendo. vou falar sobre neuroplasticidade. Vou falar só sobre neuroplasticidade. Só sobre neuroplasticidade que a gente quer aprender. Tá bom? Tá certo, minha amiga. Beijão, agradeço a oportunidade. Beijão. Você é uma pessoa maravilhosa. Já conquistou meu coração. Já está morando no meu sistema límbico. Ai, que coisa boa. Um beijão, pessoal. À tarde tem mais, hein? À tarde tem mais. Professora Flávia Pascoal, psicopedagoga, Josi também, psicopedagoga. Vão compartilhar conosco as suas experiências de educação inclusiva na PAI, com sala de recursos e com outras coisas mais. Vai ser muito bom. Que bom. Um beijão. Beijo, fica na paz. Beijo, tchauzinho. Tchau.